Obi-Wan Kenobi, episódio 5. E um episódio 5 mostrando que essa é uma série cada vez mais com uma narrativa focada ali numa espécie de jornada especial. Tem ali todo um recorte específico e esse episódio eu acho que mostrou bem isso. Mais uma coisa que eu queria pontuar aqui, que eu inclusive falei no Twitter e até apaguei, porque eu acho que não valia a discussão, é que, eu não sei, eu fico com a impressão de que o público, especialmente o público brasileiro, tá? Eles criaram um costume, depois de Mandalorian, né, que foi a primeira grande série de Star Wars na Disney Plus, de que toda série de Star Wars tem que ter, né, uma grande surpresa, uma grande participação especial não anunciada. No momento que isso não ocorre, a série acaba sendo classificada como fraca ou decepcionante. Só que acontece que o Obi-Wan veio pra isso, veio pra contar a história do Obi-Wan, ali aquele recorte da era, né, após o episódio 3, muitos anos após a Ordem 66, e como ele se desenvolveu ali, principalmente como ele se reergueu como Jedi, depois de viver anos quebrado e sem esperança e tudo mais. E muita gente criou uma expectativa fora do que estava dentro da proposta. A proposta era mostrar essa história do Obi-Wan e também com a grande promessa de ter um embate novo, uma vingança, uma revanche entre Darth Vader e Obi-Wan, né? Essa revanche, ela meio que já aconteceu, ainda falta um episódio, talvez ela aconteça com um novo round, mas eu acho que até agora tá satisfatório, tá dentro do proposto, né? Obviamente tem problemas, nada é perfeito, a gente tem críticas a fazer, né? Cenas que fogem um pouco do clima esperado de Star Wars, apesar de Star Wars sempre ter sido uma coisa meio galhofa, uma coisa meio, né, bem fantasiosa mesmo, mas ainda assim dá pra fazer algumas críticas. Porém, não é uma série ruim como estão tentando pintar aí, e tem cenas maravilhosas, principalmente nesse episódio 5. E uma outra coisa que eu queria aproveitar pra falar é sobre essa criação de conteúdo de cultura pop que tá cada vez, a galera se focando em teorias mirabolantes e expectativas enormes. Isso também tá acomodando o público a esperar algo assim, quando na verdade a proposta não é essa. Da mesma forma aconteceu com o filme do Doutor Estranho, né, o Multiverso na Loucura. Muita gente, né, criou aquela expectativa de que iam aparecer 50 personagens de vários universos, quando na verdade a proposta era trazer o embate entre o Doutor Estranho e a Wanda, e ali tem as participações especiais, ainda que não sejam tantas. E muita gente acabou se decepcionando com isso, mas isso nunca foi prometido. Isso foi prometido pela internet, por criadores de conteúdo sensacionalistas e que atrapalham todo esse rolê. Pra você ter uma ideia de como isso é prejudicial, depois do segundo episódio que a gente tem a suposta morte do Grande Inquisidor, cara, saíram dezenas de matérias, dezenas de vídeos perguntando se o Grande Inquisidor realmente tinha morrido, porque isso quebraria o cânone de Star Wars, porque o Grande Inquisidor aparece vivo em Rebels, que se passa depois de Obi-Wan Kenobi. Então assim, era só raciocinar, se ele aparece em Rebels, a Disney, que é um produto já da Disney, a Disney não ia fazer uma coisa que contrariasse algo que já veio estabelecido antes. Então é óbvio que ele sobreviveu, é óbvio que ele, ia voltar de alguma forma, o que acontece também nesse episódio 5. Então às vezes a gente acaba subestimando nossa própria inteligência, ou então acaba dando muito ibope para esse tipo de criação de conteúdo, e isso pode sim prejudicar a sua experiência ao consumir uma obra, tá? É muito interessante que você desenvolva seu próprio senso crítico. Mas vamos falar aí de mais destaques do episódio 5. A gente teve essa questão do Obi-Wan quase reencontrando o Darth Vader, sendo capturado pela Reva, que é a terceira irmã, e no final das contas a gente descobre que a Reva, ainda que não seja boazinha, né? Ela de fato é meio rebelde, meio cheia de si, orgulhosa, mas ela quer uma vingança pessoal contra o Vader, e aí isso fica claro quando o Obi-Wan vai embora. Ela meio que deixa o cara embora, apesar de também ser contra o Obi-Wan, contra o Jedi como um todo, porque ela tem a mágoa, né, de ter sido quase morta na Ordem 66, mas ela realmente vai pra cima do Darth Vader, e aí a gente vê o Vader em seu ápice, né, o cara primeiro, ele aparece parando uma nave espacial com a própria mão, né, uma coisa que a gente viu muito, principalmente em jogos de Star Wars, né, eu lembro muito do Star Wars Force Unleashed, que, se eu não me engano, é o Starkiller que desce um Star Destroyer só com a força, né? E a gente vê uma coisa parecida aqui com o Vader, que a gente nunca tinha visto em filmes e séries de Star Wars, inclusive com nenhum personagem, não só com o Vader. E depois a gente tem o Vader numa luta contra a Reva, que ele simplesmente humilha a Reva em todos os aspectos, então mostrando que ele realmente é o grande Lorde dos Sith, e ele tá num nível de poder muito superior a ela e muito superior a qualquer outro que tente desafiar ele ali. Então foi muito legal, e é interessante notar como aqui no Brasil, o público brasileiro no geral achou essa cena decepcionante, mas se você vê os comentários de fóruns gringos
e vídeos que tem trechos dessa luta, a galera super empolgada, porque foi realmente um momento bem legal de acompanhar. Eu não sei o que acontece com a percepção do público brasileiro, eu não sei se a galera talvez não esteja tão acostumada a ver Star Wars fora dos filmes e espere uma outra coisa. Obi-Wan, ele tem muito desse clima dos videogames, de Star Wars, tem muito do clima dos quadrinhos de Star Wars, principalmente. Eu, quando assisto Obi-Wan, eu me sinto, inclusive, lendo um quadrinho de Star Wars, porque ele tem todo esse clima, e também assistindo uma das séries clássicas, como eu falei, Star Wars, Clone Wars ou Rebels, como eu falei no vídeo anterior. Então, tá dentro do que eu tô acostumado com Star Wars. Eu não sei o que acontece com essa percepção geral da maior parte do público aqui no Brasil, pelo menos. E assim, uma crítica que eu vou concordar é que o arco da pequena Leia ele já meio que se arrastou, né? É um negócio que era pra ter sido resolvido em 2 episódios. A série vinha com a proposta de ter 6 episódios. 2 episódios ali o Obi-Wan já resgata a Leia, então já era pra ela ter sido entregue ao Alderaan, mas o roteiro resolveu estender isso pra gente ter a participação da Leia até o final e ela presente em quase todas as cenas, em quase todos os episódios, né? Então isso realmente acaba ficando cansativo, apesar da atriz ser ótima, a personagem ser ótima, mas pelo menos a gente vai ter vai culminar aí de uma certa forma, passar da Leia pro Luke, como a gente viu no final desse episódio, a Reva descobrindo lá, né, dos 2 filhos do Vader, a Leia e o Luke, e aparece o Luke dormindo, então provavelmente a gente vai ter um foco maior no Luke, unindo com essa história da Leia, agora no último episódio, semana que vem. Então é isso, basicamente, esse vídeo é mais curtinho, o episódio também foi mais direto ao ponto, então não tinha muito o que falar, eu só queria pontuar essas coisas sobre expectativas e criação de conteúdo. Não vou apontar dedos aqui, mas vocês sabem, né, do estilo de narrativa e de argumentação que eu tô falando, mas procurem observar o que você assiste, procure ter um senso crítico, né, mais voltado pro plano geral da coisa e procure sempre controlar as expectativas. Por mais que o negócio prometa ser épico, talvez você tenha uma visão um pouco exagerada da coisa, e aí quando não é épico, você acaba se decepcionando, né? Então, Obi-Wan seguiu mais ou menos esse caminho. Eu acho que o final também vai trazer esse clima, então já não vai esperando uma conclusão épica. A gente não sabe se vai ter segunda temporada, não sabe se é uma série limitada, mas eu espero que pelo menos eles amarrem todas as pontas e terminem esse último episódio com tudo estabelecido da forma que eles queriam estabelecer, né? O Obi-Wan reerguido como Jedi, a gente sabe que o Vader não vai morrer, a Leia não vai morrer, o Luke não vai morrer, mas tem que ter conclusões também para esses personagens, valeu? Esses foram meus comentários de Obi-Wan episódio 5. Se você gostou desse vídeo, compartilha com mais gente, se inscreve no canal, por favor. Se tá vendo esse vídeo, se inscreve no canal, por gentileza, valeu? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.